Salve, salve galera! Retornamos nesse mais um giro de notícias do Tricolor Paulista. Mas não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Não durou muito isso, né? Principalmente com Alisson e Oscar, né? jogando bem, né? Bem no jogo. Mas aí o Palmeiras, com o passar do tempo, foi se impondo. A qualidade do Palmeiras e o trabalho do Palmeiras muito à frente, né? Então, assim, é uma situação que é difícil, né? O Palmeiras teve essa dificuldade na primeira fase, mas você vê que o time já dá mostras daquele grande Palmeiras que a gente viu aí jogando e disputando tudo para ganhar. E aí teve a grande polêmica, né? Que foi o pênalti, né? Eu acho que não foi polêmica, eu acho que todos concordamos que não foi pênalti. Foi um erro do juiz, e pior que isso, a Federação Paulista divulgou mais cedo o áudio, e o áudio confirma o pênalti. Porque quando a gente fala em polêmica, né, senhora, né, professor? Dúvida, é onde tem dúvida. É onde tem dúvida. Mas com todos que a gente conversa, sejam especialistas ou não especialistas, jornalistas, comentaristas, todos temos uma opinião. É claro que mas tem a questão da interpretação, mas ali não tem que ter interpretação, não cabia interpretação. Ali é uma questão visual. E a gente estava falando sobre isso, o comportamento dos jogadores em campo já mostrava isso. Né? O comportamento deles, assim, foi e condicionou o jogo. Condicionou o resultado. Exatamente. Até o Veiga, no Band Esportes, pode colocar lá, ele tem uma declaração transcrita dele que perguntaram para ele, você viu o lance? E aí ele falou assim, não, eu estava perto, mas sabe como é que a gente tem que prestar atenção em várias coisas? Não deu para eu ver. Gente, a própria reação Exatamente. O Abel falou também? O Abel falou também, o Abel se escudou. Quando a gente tem isso... Já erraram tanto quanto mim? Exatamente. Agora, o grande lance é que esse erro condicionou. Esse erro foi crucial. O Palmeiras foi melhor? Foi melhor. O Rafael, por incrível que falei, é o futebol, né, professor? O Rafael, que era o melhor jogador do São Paulo, erra. A Federação Paulista que optou pelo VAR não interferir tanto no jogo. Mas ali é protocolo. Era protocolo, porque condicionou o resultado. Está ali para isso. Exatamente. Ele decidiu. Aquele lance é cabível e era obrigatório o VAR chamar. Depois passou na transmissão, toda hora vinha a mensagem, lance checado, mas a gente não conseguia enxergar qual era o ângulo que dava para ver que foi pênalti. Se a gente for fazer uma comparação do jogo de ontem com o jogo do Flamengo, em termos de arbitragem, o lance do gol do Bruno Henrique não decide a partida. É diferente do jogo de ontem. Ontem, o lance decidiu. É claro que o São Paulo teve uma intensidade, não foi competente na hora das finalizações, assim como o Palmeiras também. Foram 7 finalizações, o Rafael foi lá e defendeu, não fez mais gols. Mas ontem, o erro da arbitragem condicionou o jogo. E classificou, exatamente, apesar da superioridade, merecer de ser um dos melhores hoje do Brasil, mas classificou uma equipe regularmente para a final. Jogar contra o Palmeiras, você não pode errar. E nem o árbitro pode errar. Dessa vez ele errou. Ele errou, mas a favor do Palmeiras. Acho que o São Paulo fez uma partida extremamente corajosa na montagem. Melhor partida do Oscar até agora. Excepcional a partida do Lucas. Excepcional. Foi caçado em campo, né? Fico pensando como é que esse rapaz não vai à seleção brasileira. Ele deveria estar lá. Excepcional. Acho corajosa a colocação, inteligente do treinador. Foi um jogo muito bom, a intensidade ótima. Agora, o São Paulo é o seguinte, tem a bola, vá lá e mate ele, porque ele sabe fechar, marcar, tirar. O número de faltas, você que tem a estatística, Quando que ela pega aí, deixa eu botar aqui o Everton e o Abel Ferreira para falar, o goleiro Everton, né? Falando com a gente aqui enquanto a Luciana pega esses números aí. Vamos ver. Engraçado, eu estava aqui olhando aqui, pensando assim, se fosse ao contrário, meu irmão, ele estava jogando, está espumando. Estava espumando. Agora não, fiquei contemporizando, fomos lá na CBF, apareceram as linhas no lance, que é o que se falou aí. É impressionante, né? Que você vê a farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Quando ele perde, a culpa é sempre de um erro, de alguém, a transferência. Quando ganha, não. Quer dizer, ele é a favor de que se beneficie ele, seja de qualquer maneira. Seja da maneira legal, seja da maneira ilegal, seja da maneira ruim, seja da maneira corrupta.
de todas as maneiras, porque um cara que, não é esse caso, um cara que, né, concorda com o que foi ontem, ele quer ser beneficiado no erro também dos outros. Porque quando acerta, erra contra ele, ele reclama. Agora, quando erra a favor dele, ele concorda. Quando fala, passa, né? Então, quando eu falei de palavras até fortes, são de todos os ângulos que você concorda. Porque se você não concordasse de todos os ângulos, você ia reclamar. Não, ele errou, mas isso não tira o mérito da vitória do meu time, por conta disso, daquilo, tal. Aí ele preferiu parabenizar o São Paulo, que dificultou, ainda foi assim, tal. Então, ser beneficiado de todos os ângulos, você fugir desse assunto, para mim, eu não concordo. Eu não concordo. Quando eu falei de todas as palavras que eu citei aqui, que eu estou citando de todos os ângulos, que pode acontecer também, de alguma das palavras que eu falei. Pode ou não pode? O futebol brasileiro tem denúncia toda hora. Né? Agora, você não pode, quando você tem uma vitória contestada, fugir desse assunto. Se tivesse a contra ele, estava espumando até agora. Pô. O árbitro, o lance às vezes é bom, rápido, você vê uma coisa. Eu vejo isso como treinador, pô, você lá no banco, você vê uma coisa, se foi pênalti ou não foi pênalti. Agora, o VAR não dá para dizer que foi pênalti. Não pode errar. Não pode chamar e dizer assim, ô Flávio, presta atenção, cara. O cara já se joga. Ele se joga para bater no cara. Ele não, o outro ainda tenta tirar a perna, ele se joga na perna do cara. Mesmo para confirmar o pênalti, ele teria que ter ido lá no monitor. Exatamente. Até para confirmar a decisão dele. Ele teria que ter ido lá. O meu dia fica. E vou até colocar a declaração do Belmonte aqui na tela para a gente analisar a declaração do Belmonte e também o futuro do São Paulo. O trabalho do Zubeldia, muito feliz com os jogadores. O time fez uma grande partida, uma partida muito difícil. O Palmeiras é um grande time, um time muito bem treinado, um jogo dificílimo. Infelizmente, esse lance decidiu a partida, mas o trabalho do Zubeldia continua. Vamos agora nos preparar para começar o Campeonato Paulista. Temos o sorteio da Libertadores e o trabalho continua do jeito que está sendo feito. Obrigado. O trabalho continua, Kaique Silva. O trabalho continua. Resta saber até quando. A gente sabe que a palavra convicção ela não existe no futebol. Ela não existe. Agora, liga-se um sinal de alerta com relação ao trabalho do Zubeldia por aquilo que foi o São Paulo ao longo do Campeonato Paulista. Na eliminação, não. A eliminação não passa pelo Zubeldia. A eliminação, inclusive, tira os holofotes do Zubeldia e acho que fortalece, de certa forma, pela postura que o time teve em determinado momento dentro de campo. Só fica ruim, na minha opinião, a imagem do Zubeldia, se mantém ruim a imagem do Zubeldia com aquele torcedor que não aguenta mais ver o Luciano jogar fora de posição, né? E ontem aconteceu mais uma vez, um Luciano muito distante do gol, um Luciano que estava muito afastado do Caleri, o Caleri muito isolado. O São Paulo teve dificuldades no ataque, e aí isso é uma crítica, tá? Isso é uma crítica ao trabalho do Zubeldia. O São Paulo teve muita dificuldade no ataque com o Caleri muito isolado, e ele jogou com 2 volantes. Quando ele muda para um volante, não necessariamente um volante, mas ele recua o Oscar e ele coloca o Luciano, não necessariamente ele precisaria manter o mesmo esquema ali. O Oscar poderia ter jogado um pouco mais avançado e fazia a recomposição defensiva na hora que o São Paulo não tivesse a bola. Quando o São Paulo tivesse a retenção da bola, ele podia dar 2, 3 passos à frente e fazer a função de armador, para que o Luciano não deixasse o Caleri tão isolado. Então aqui vai a minha crítica, porque o São Paulo mudou as peças do tabuleiro, mas a estratégia foi exatamente a mesma. Que mais uma vez, que já tinha errado contra o Novo Horizontino, repete o erro de deixar o Luciano, de deixar o Caleri isolado e deixar o Luciano exatamente na mesma posição do Oscar, que foi um pouco mais afastado na criação e que acaba deixando o Caleri isolado. Porque o São Paulo cria muito por dentro. Só que o São Paulo, os jogadores do meio campo, eles ajudam muito na recomposição defensiva. Quando o São Paulo vai para o ataque, muitas vezes o Caleri está isolado. Se tem até uma ligação direta, muitas vezes a bola vai direto lá para a linha de fundo, vai direto para a mão do goleiro adversário, porque os jogadores eles estão muito afastados. O São Paulo não joga com pontas.
o São Paulo não agride os laterais do time do adversário. Ontem o Vanderlan, que é um jogador muito limitado, e a partir do momento que o Zubeldia viu para a segunda etapa que o Vanderlan estava em campo, poderia ter explorado um pouco mais da fragilidade do jogador com um jogador de ponta, um jogador de beirada. Só que, lógico, os jogadores de beirada do São Paulo também existem várias ressalvas quanto a eles, porque esses jogadores são Eric e Ferreirinha, que têm a tomada de decisão muito questionável e tecnicamente são jogadores bem questionáveis a vestir a camisa do São Paulo. Enfim, eu disse que os holofotes sairiam do Zubeldia, mas lógico, tenho meus pontos críticos ainda com relação a ele. Taticamente é esse o meu ponto crítico. Mais uma vez, repetiu o erro do Novo Horizontino, que já tinha ficado escancarado, que era deixar o Caleri muito isolado lá na frente no ataque, e o São Paulo também não teve efetividade no ataque muito por conta disso, mas óbvio, sempre ressaltando, né? Não foi condicionante para a partida, o que foi condicionante para a partida foi o apito do Flávio Rodrigues de Souza. O que me preocupa agora é o que a gente falou também sobre a questão da reclamação. Falta de convicção. Falta de convicção. O São Paulo agora está num cenário igual a 2023 e 2024, já que só volta a campo no dia 30 de março, na estreia do Campeonato Brasileiro. Vai ter aí os seus bons 18 dias para treinar. E estreia no Campeonato Brasileiro contra o Sport, depois na sequência tem Atlético Mineiro, Cruzeiro, Botafogo e Santos. Isso as 5 primeiras rodadas. Vai ficar com o Zubeldia para demitir depois de uma derrota para o Cruzeiro? Para demitir depois de uma derrota para o Atlético Mineiro? Ou vai ficar com o Zubeldia porque acredita no trabalho do Zubeldia a longo prazo, né? Porque se for esse o caso, de esperar as 3 primeiras rodadas do Brasileiro para ver se algo melhorou, porque não acredita a longo prazo, é melhor trocar agora. Desculpa. Eu não vou vir aqui pedir cabeça de treinador, estou falando um cenário. Se não tem convicção no trabalho do Zubeldia, que troque. Não tem problema entender que não vale mais a pena, mas faça qualquer coisa com convicção, sem escutar os estímulos externos. Se tem uma coisa que a Leila faz muito bem, é ignorar completamente o torcedor, no quesito opinião. No Palmeiras, a Leila faz o que ela acha que tem que ser feito. E fecha com o seu diretor de futebol. Para seguir o planejamento, em que ela acredita. Aqui, joga um nome para a mídia, vê se a torcida recebe bem. Aqui começam os papos. O próximo jogo é decisivo. O próximo jogo, o técnico está na corda bamba. O próximo jogo pode definir a demissão. Pelo amor de Deus, gente. Tenha convicção. Tem que ter convicção. Se não acredita no Zubeldia, se vai demitir depois de uma derrota na 3ª rodada do Brasileiro, que troque agora, que escolha trocar agora. Agora, se acha que o Zubeldia tem futuro, que é o melhor treinador para o São Paulo, então mantenha com convicção. Mantenha acreditando que vai dar certo. Porque senão vai ser igual aos anos passados. E aí, em 2023 até deu certo, porque o São Paulo conseguiu, não sei de onde, ganhar uma Copa do Brasil. Tirou lá do fundo do âmago a vontade e o futebol para ganhar uma Copa do Brasil, porque o planejamento não tinha sido feito para isso. Longe disso. Em 2024 não deu certo. Em 2024, São Paulo acabou conseguindo uma vaga na Libertadores, mas foi também aos trancos e barrancos. Cara, bora lá. Eu vou tentar não me exaltar nesse vídeo aqui, tá? Só que se o São Paulo for um clube sério, comandado por pessoas sérias, esses caras nunca mais, Flávio Rodrigues de Souza e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, esses caras nunca mais pisam no Morumbi pra apitar um jogo. Nunca mais. O clássico muitas vezes é decidido no detalhe, claro, um jogo truncado ali, 2 grandes equipes, o Palmeiras é um grande time, olha o time do Palmeiras, um baita time, o São Paulo também tem um baita time, o jogo tava legal, cara, jogo truncado no primeiro tempo, e o juiz faz aquilo, cara. O detalhe foi a arbitragem nesse jogo, uma piada, irmão, uma piada. Me desculpa, eu não vou induzir nada aqui, não vou falar nada aqui em relação a nada, só que, cara, eu acho muito difícil acreditar em erro num lance desse. O juiz errou em campo, porque o péssimo Flávio Rodrigues de Souza, guardem o nome, ele tava longe, o lance tá aparecendo agora aqui pra vocês, o cara tava longe do lance, longe, muito longe, marcou pênalti com convicção, ele errou em campo.
Cara, errar em campo hoje, querendo ou não, é normal. Por quê? Porque tem o VAR. E desculpa, o VAR não chamar Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, guardem o nome também, o VAR não chamar num lance desse, é uma piada, cara, é um tapa na cara de quem gosta de futebol. Poucas vezes eu vi tanta unanimidade quanto nesse lance. É corintiano falando, meu Deus do céu, que absurdo. É palmeirense falando, compensamos o roubo ali, o lance ali. Cara, que absurdo, tô rindo de desespero, cara, que absurdo, cara. É um lance assim, era tão fácil não errar. Era só o VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, guarda o nome também. Era só esse cara chamar o Flávio Rodrigues de Souza. Era só ele chamar. Corrigir o lance na hora, um lance absurdo, cara, um absurdo lance. Mais uma vez, cara, se o São Paulo for um clube sério, esse juiz e Federação Paulista de Futebol, vocês que eu acredito que esse vídeo chegue em vocês, piada, os árbitros que vocês têm. A Edna errando em vários jogos aí, o Flávio Rodrigues fazendo essa lambança, capaz que esteja na final, né? Os caras são remunerados, são compensados ali quando fazem um péssimo trabalho. Que vergonha, cara. Esse cara nunca mais pode apitar um jogo de São Paulo. Se a Federação Paulista for séria, o gancho desse cara, irmão, o gancho desse cara é gigantesco. E meu papo aqui, palmeirense que tá assistindo, não é contra o Palmeiras, cara. Não é contra o Palmeiras, porque o Palmeiras pode ser prejudicado assim como já foi em vários lances, em outras ocasiões. O papo aqui é contra esse péssimo juiz. Péssimo. E contra a Federação Paulista de Futebol. Que piada, cara. Eu tô dando graças a Deus, cara. Graças a Deus que o jogo aberto não é hoje. Porque eu ia tomar uns 3 processos ali. Na hora do lance, cara, o lance é escancarado, cara. Todo mundo viu que não foi nada. Eu não vi uma pessoa, juro por Deus. Eu não vi uma pessoa, vi um palmeirense doido falando que foi pênalti. Não tem uma pessoa em sã consciência falando que foi pênalti, cara. Não tem, meu Deus, não tem uma pessoa. Como que o cara que recebe pra isso, marca um pênalti daquele? Me desculpa mais uma vez, cara, eu me recuso a acreditar em erro. Se você errou, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, você é um péssimo árbitro. O que você é um péssimo VAR. Só que, cara, é difícil acreditar em erro, cara. É difícil, pode achar o que quiser, pode vir... Cara, pode fazer o que você quiser. É difícil acreditar que você errou, cara. É difícil, porque você foi tão... Você também, Flávio Rodrigues de Souza. Que vergonha, cara, que árbitro péssimo. Me desculpa, pode falar, tá chorando clubista. Não é clubismo, cara, não é clubismo. Uma piada, irmão. Eu não vou falar um lado do jogo aqui, eu vou ficar aqui falando só do juiz. O que vocês fizeram hoje, um clássico que estava bem jogado, um clássico legal, um clássico que o São Paulo também estava errando saída de bola, que não pode errar, confiando na bola no pé do Arboleda, que não tem uma boa saída de jogo, não tem. Só que, cara, anula tudo isso, todos os erros do Zubeldia do São Paulo, quando tem um pênalti desse que decide 1-0 o jogo. Cara, que pena, vocês tiveram a chance de corrigir o erro, cara. Como que esse cara vai dormir de noite? Esse cara vai chegar na casa dele, vai olhar o lance e vai falar, acertei. Foi pênalti. Cara, que absurdo que vocês fizeram. Que absurdo. Mas Júlio Casares, Belmonte, Chapecó, Nelsinho, Rui Costa, conselheiro. Se o São Paulo for um clube sério, amanhã é um ofício para esse cara não apitar mais jogo do São Paulo. É mesmo, porque foi um lance tão absurdo. Eu não vi um ex-árbitro. Normalmente é uma classe, muitas vezes corporativista, de que não, mas veja bem, ali tem um contato, tem isso, aquilo. Eu não vi um ex-árbitro falar que foi pênalti. Flávio, pra fechar o vídeo aqui, é um vídeo mais curto, eu vou fazer uma live agora. Flávio Rodrigues de Souza, você é uma vergonha pra profissão. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que tava no VAR, você é uma piada, irmão, você é pior que o Flávio. Porque você tem 1000 câmeras numa sala com ar-condicionado. Uma sala com ar-condicionado, para ver o que realmente aconteceu. Então você é uma vergonha. Uma vergonha o que aconteceu no jogo hoje. Cara, é difícil assim... eu sou torcedor do São Paulo. Eu sou até por isso que eu tô extremamente incomodado com o lance, claro, dessa forma que eu tô. Só que se fosse qualquer clube, cara, não dá pra aceitar um negócio desse. Uma hora vai ser o seu time sendo prejudicado. Que piada, ó, vocês dois, junto com a Federação Paulista de Futebol, nunca mais apitam um jogo de São Paulo. Nunca mais podem apitar um jogo de São Paulo. Eu vou fazer pressão todos os dias pra isso acontecer. Nunca mais. Um pênalti desse é uma vergonha, irmão. Uma vergonha. Flávio Rodrigues Souza manchou a tua carreira hoje, irmão. Manchou. E Palmeirense ali aqui, tá chorando, irmão. Ó, pro torcedor palmeirense, não é nada com o Palmeiras, irmão. Nada com o Palmeiras. Palmeiras, cara, timaço. Palmeiras fez uma grande campeã no Paulista, apesar de quase cair. Timaço. Não é nada contra os Palmeiras, cara. Nada contra o Palmeiras, pelo amor de Deus. É contra essa péssima arbitragem desses dois caras que eu me recuso a acreditar em erro, tá bom? É isso. É esse o vídeo de hoje. Um abraço, lembrando que meu canal é um oferecimento KTO, minha parceira KTO, você pode fazer sua aposta esportiva com... Aposta esportiva que tem lógica, tá, pessoal? Com muita responsa, tá? Muita responsa, e só se for maior de 18 anos.
Flávio Rodrigues de Souza, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, piada. Vocês dois são uma vergonha. Um pouquinho da frustração em ter uma semana cheia de treinamentos, com um clima de decisão, onde o São Paulo consegue esse esforço em campo, estava bem na partida, próximo de um gol e sofre um baque que é incontrolável, que é um erro de arbitragem. Como é que você avalia de fato essa partida com esses fatores? Cara, eu acho que valorizar, né, a partida que a nossa equipe fez, né, vir aqui jogar contra o Palmeiras, né, sempre vamos falar isso porque é uma equipe muito forte, né, você olha as contratações agora, né, que eles fizeram, qualificaram ainda mais seu elenco e vir aqui e fazer a partida que nós fizemos aqui hoje, né, e infelizmente ter esse erro, sem dúvida nenhuma, nos deixa bastante chateado, né. Como eu disse ali atrás, quando é um erro, né, individual do atleta, você não tem margem para corrigir, né? Você vai ser cobrado, você vai ser o tempo todo ali, né, questionado, né? Mas na questão do árbitro, eles têm mais 5 ali em cima, mais um monte de câmera que pode te ajudar para que, né, as coisas ficam mais justas. E ele pode também, né, reconhecer que errou e voltar atrás, mas em nenhum momento o VAR foi chamado, né? Como eu falei ali atrás, repito. Não somente para o São Paulo, mas para as outras equipes também. Se você tem um VAR, né, você acha que tem que utilizar ele, né, ainda mais em lances duvidosos assim, né, porque acho que assim, né, fica um futebol mais justo, mais correto, e aonde acaba o seu planejamento todo que te tira de uma grande final que a gente tanto trabalhou, tanto, né, sonhou em buscar essa vaga. O que falou para vocês, Alisson? O que o árbitro falou para vocês? Não, ele só falou no momento ali que já tinha sido checado e que estava confirmado, né? E a gente falou, cara, vai lá, olha, né? Vê, às vezes, né? Tem alguma decisão sua ali que não está correta, né? Por ser um lance muito rápido e até tem uma imagem, né? Que eles mostraram estava muito longe, né? Para ele estar tão convicto. Então a gente fica chateado com isso, não pelo só o erro dele, né? Mas pelos os de cima, os companheiros dele não ter chamado e falado, olha o vídeo e toma essa decisão correta, né? Mas, né, a gente fica chateado, como eu falei, no Palmeiras não tem nada a ver com isso, né? O Palmeiras fez um grande jogo, assim como a gente fez também, então dar os parabéns à equipe do Palmeiras, mas a gente sai daqui chateado por um lance que, né, que poderia ter nos, né, deixado ainda vivo para que a gente pudesse, quem sabe, estar na final. E Alisson, a polêmica da arbitragem não vai ser nem a primeira e nem a última vez, né? A arbitragem, ela passa credibilidade para os atletas? Cara, eu vou falar que ele estava fazendo um grande jogo, né? Ele estava apitando bem, mas aí você toma uma decisão que você tem ajuda, né? Como eu falei, as respostas infelizmente vão ser as mesmas porque é o que ocorreu hoje, né? Você tem mais 5 pessoas em cima da sala, 5 pessoas que né, tem que te ajudar, né? Porque, como eu disse, a gente é ser humano, a gente erra, toma decisões erradas, né? Às vezes ele tomou a decisão, então você tem a oportunidade de ajudar seu companheiro que está ali em campo, né? Que era o Flávio. Em nenhum momento ele chegou a ver o VAR, não foi no VAR, não sei o que o VAR falou para ele também, mas a gente fica triste porque todo mundo, não somente o São Paulo, mas até atletas dele mesmo, né? Não confirmaram realmente que foi pênalti, então isso nos deixa bastante chateados. Alisson, falando um pouquinho do jogo, queria que você avaliasse o desempenho da sua dupla de volante, que foi o Oscar. A gente ficou um pouco surpreso, né, do Zubeldia pela escalação. Queria que você avaliasse o desempenho de vocês dois como dupla e também dele, se ele realmente pode ser usado nessa função mais vezes durante a temporada. Cara, é sempre um privilégio, né, jogar ao lado do Oscar, né, um jogador que, além de ter muita qualidade com a bola, é um jogador também que ele contribui muito, né, sem a bola, por ser muito inteligente, né, ocupar bem os espaços. Então, né, eu fico feliz de ter feito uma dupla com ele hoje. Acho que a gente fez uma grande partida ali também, não somente nós dois, mas a equipe. Então, eu fico feliz aí também de poder, né, tá jogando do lado dele em uma posição diferente também. Alisson, São Paulo teve mais posse de bola. Tudo bem que teve o fator pênalti, mas só foi um lance, que é o pênalti. Mas São Paulo teve basicamente 60% de posse de bola e não foi efetivo. O fator gramado, campo sintético, atrapalhou um pouco vocês para atacar? Você falou um lance? É o lance do pênalti, né? E foi a eliminação, né? Não, tá certo. Foi o lance da eliminação, é um lance, né? Então, teve mais jogo. Sim, com certeza. Né? Às vezes uma reportagem que você faz, uma pergunta que você faz assim, pode, né, deixar um pouco as coisas não ocorrer, né? Tá certo. Mas como eu disse, cara, a gente fica feliz
Né, feliz de ter vindo aqui, feito um grande jogo, né, por causa desse lance que você citou, a gente foi eliminado. E Alisson, só para terminar, eu queria que você falasse agora do restante da temporada. O São Paulo vai ter um tempo a mais agora para o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, que deve ser ali no dia 29 e 30 de março. Como que está o restante da temporada do São Paulo agora, o planejamento? Tem muita coisa, né, muita coisa grande, né, para a gente disputar. Temos elenco muito forte, equipe muito forte, então, né, a gente espera trabalhar bastante, né, aprender com os erros que a gente acabou cometendo no Campeonato Considerado uma aposta, o lateral direito Cédric Soares vem se tornando peça comum nos jogos do São Paulo. O português ganhou a confiança do técnico Luiz Zubeldia e de toda a diretoria. Com contrato somente até abril deste ano, o atleta deve renovar seu vínculo. Segundo apurou a reportagem do Bolavip Brasil, seus ganhos estão na casa dos R$40 mil mensais e teria uma valorização que o faria chegar nos 3 dígitos. A ideia seria não ultrapassar dos R$300 mil, algo próximo e programado para pagar por Rafinha, que preferiu voltar ao Coritiba. O atleta pretende continuar também. As partes sinalizam uma renovação até dezembro deste ano. Aos 33 anos ele assumiu a titularidade e já soma mais minutos do que sua última temporada pelo Arsenal quando atuava na Inglaterra. Cédric chegou ao São Paulo com desconfiança da torcida, mas tem surpreendido com o seu desempenho e deixado para trás Igor Vinícius. Junto com Enzo Dias, os dois gringos têm sido 2 contratações certeiras da diretoria. E para você que chegou até o final desse vídeo, não se esqueça de acessar o link abaixo e aproveitar os últimos dias da oferta de lançamento do único e-book que conta a história completa do São Paulo, das origens aos dias atuais. Corra que a oferta está chegando ao fim. De R$ 65 por apenas R$ 11,49 e faça parte você também da trajetória do São Paulo. E nesse vídeo não tem salve-salve. Mas se você quiser ganhar um salve-salve no próximo vídeo, deixe o seu nome nos comentários e a cidade de onde está falando.